E a semana está encerrando com mais um recuo aí nos preços da soja. Depois de cair forte ontem, o mercado hoje retrocedeu mais 3 pontinhos em média nos principais vencimentos. A gente tem fatores positivos e negativos atuando nesse mercado, por isso a gente tem visto bastante volatilidade aí na precificação, mas nas últimas 2 sessões prevaleceram os fatores negativos para os preços. Quem explica para a gente o mercado e principalmente as tendências que esse mercado tem é o Eduardo Vanin, direto lá da Agriinvest, que fica lá em Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, Vanin. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender esse sobe e desce do mercado. Aliás, foi uma semana típica, né, de sobe e desce aí no mercado, prevalecendo nesse finalzinho da semana aí o fator negativo. Por que, Eduardo, e o que a gente pode esperar desse mercado? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, realmente, como você falou, o mercado até mais ou menos quinta-feira de manhã prometia ser uma semana positiva para a soja, mas acabou encerrando aí pertinho do 0 a 0. Motivo, podemos citar 2 principalmente. O clima na América do Sul vai muito bem. Produtores estão plantando rápido e o desenvolvimento inicial da soja vai, como todos estão vendo, acompanhando, vai indo muito bem. Isso não só para o Brasil, mas também os nossos vizinhos, Paraguai, Argentina, também vão indo com um clima bastante bom. E o clima aí, pelo outro lado, o clima no hemisfério norte está muito úmido. Não só tem prejudicado os Estados Unidos e Canadá na colheita, também tem prejudicado um pouquinho a Europa e também a China. Aí é mais ou menos um padrão laninha que vai se desenvolvendo. E aí acaba atrasando a colheita. Nos Estados Unidos a gente já viu essa semana, vimos aí a colheita em 60%, o ano passado já era 75%. Então, nesse ponto, eu diria que o clima aqui para a América do Sul é bom, e o clima para o hemisfério norte mais frio e mais chuvoso do que deveria. Então, estamos divididos, né, nessa questão do clima. Para nós, muito bom, e para o hemisfério norte, mais chuvoso e muito frio, o que tem atrasado a colheita e o plantio também das culturas de inverno. Muito bem. Prevaleceu nesses últimos dias, 2 dias aí, o fator negativo. Na sua opinião, isso continua? Bom, acabou que emenda a previsão para o clima, se a gente for falar do clima, sim, ela continua positiva lá para aqui para a América do Sul, para a próxima semana. Boas chuvas nesse final de semana, uma boa notícia para o produtor. Nos Estados Unidos, nós temos para a semana que vem, tem uma janela de colheita que vai até mais ou menos quinta-feira. O clima daí esquenta, só que acompanhado de chuva. Vamos ver como é que vai ficar a colheita americana nessa próxima semana, se ela acelera. E aí eu não preciso nem dizer, se ela continuar lenta, o esmagamento de soja nos Estados Unidos cai e o fornecimento de farelo e óleo fica prejudicado. Foi um dos motivos que no início da semana nós vimos o farelo comandando a alta lá na Bolsa de Chicago, porque, claro, aí falta farelo no mercado americano e o farelo que estava bem baixo, os fundos muito vendidos, fundos vindo para a recompra dessa posição. Mas de forma geral, sim, para a próxima semana continua clima bom aqui na América do Sul e lá nos Estados Unidos e Canadá tem uma janelinha aí de colheita, mas volta a chover. Câmbio, Eduardo, de alguma forma está influenciando nessa variação lá em Chicago? Eu pergunto porque a gente teve ali ontem, né, um dólar, um dólar equivalendo a R$ 5,72, se eu não me engano. Essa manhã hoje caiu um pouquinho, chegou né? a 5,76. 7,6, né? O câmbio futuro, o câmbio agora para 1º de novembro. Então. De alguma forma isso também é um motivador aí de pressão para os preços? Sem dúvida nenhuma. O câmbio pesa bastante. Ontem, a Bolsa de Chicago, o câmbio pesou bastante. Hoje também, na parte da manhã, se a gente vê a soja, na mínima do dia, chegou a cair quase 10 centavos. Foi exatamente no momento em que o câmbio aqui estava na máxima. Quer dizer, o real desvalorizado. Qual que é o ponto? O ponto é que essa semana o produtor brasileiro vendeu bastante.
Vendeu milho, vendeu soja, a safra velha e também a safra nova. O produtor brasileiro vai aproveitando essa alta do câmbio, vai vendendo e isso pressiona o prêmio na exportação. Por exemplo, prêmio para a safra nova, para a soja, caiu aí 12 centavos por bushel. É uma queda significativa. E isso acaba tornando a soja brasileira mais competitiva quando a gente olha soja posto lá nos destinos, principalmente China. E aí o programa americano de exportação vai ficando cada vez mais apertado, o que não é bom para Chicago. Tem muita soja ainda para ser vendida nos Estados Unidos. O ritmo da China está surpreendendo de alguma forma, o ritmo de compra deles? Não, está bem atrasado em relação ao ano passado. Ano passado, em nome da China, era 25 milhões. Esse ano está com 15 milhões. E aí o programa americano de exportação está em linha com a média de 5 anos, o que é bom. Mas o problema é que o USDA prevê um número maior. Prevê 57 milhões de toneladas de exportação, mas o ritmo agora está muito mais para 54. Tem 3 milhões aí que, mais ou menos, o USDA está dizendo o seguinte: olha, soja americana precisa ficar mais barata que a brasileira, senão esse 57 aqui não vai acontecer. Mas eu vou manter por enquanto esse número. Temos 3 relatórios que o USDA vem mantendo esse número de 57. Mas alguma coisa precisa acontecer. O prêmio americano precisa cair bastante, ou o prêmio brasileiro precisa subir para permitir que os Estados Unidos venda mais, por mais tempo. Isso significa que a competitividade da soja americana não é das melhores. E esse preço é atrativo para o produtor? Produtor brasileiro? Não, produtor americano. Porque uma coisa é a China querer comprar e outra coisa é o produtor americano querer vender, né? Bom, aí é um trabalho que as tradings fazem muito bem. As tradings, como a gente sabe, assumem risco. E aí elas podem, até para garantir escoamento, movimentação dos seus terminais e garantir logística na China, então elas sabem que se o produtor não quer vender agora, o produtor americano, elas têm que vender e depois tentar comprar. Porque é o seguinte, você operando, vamos dizer, você é uma Cargill, não vou falar aqui da Cargill, você é uma trading e opera nos Estados Unidos. Então você sabe que a sua janela de exportação vai até no máximo aí meados de fevereiro, porque dali para frente o Brasil domina. Uhum. Isso quer dizer que o seu terminal, seu programa da soja tem que acontecer agora até fevereiro. Não tem como acontecer depois dessa data. E aí as tradings têm que fazer esse trabalho. Se o produtor quiser vender e as tradings e a China querendo comprar, igual ao ano passado, aí é o casamento perfeito. O preço foi subindo, o produtor americano foi precificando e a China foi comprando porque a margem estava muito boa. Aí é o casamento perfeito, mas nem sempre é assim. Esse é o caso. Agora a China está com uma margem melhor, sim, mas está muito dividindo as suas compras entre Brasil e Estados Unidos, e o produtor americano, como você está falando aí, ele não está muito afim de vender, mesmo até porque ele não está conseguindo colher numa velocidade que ele gostaria. Agora, essa demanda chinesa, Eduardo, tem alguma coisa errada com ela? O que está acontecendo? Não era de se esperar uma compra mais agressiva da China nesse momento? Olha, o que temos esse ano? Aliás, o que no ano passado não tínhamos que nesse ano temos? No ano passado não tínhamos soja no Brasil. Primeiro ponto. Se você lembrar aí, ó. Sim, a safra foi menor, né? Ela foi menor, mas a gente vendeu e escoou muito, muito rápido. Tá. E aí, já em agosto, não tinha mais soja no Brasil. Se você for lembrar, o Brasil chegou a comprar um navio de soja dos Estados Unidos. Tamanha falta que tivemos aqui para esmagar aqui no Brasil. Compramos óleo do Uruguai pela falta de soja e a falta do óleo. Final das contas, o Brasil era extremamente caro já a partir de agosto, quer dizer, não havia concorrência. Primeiro ponto. Segundo ponto é que a margem da China esse ano foi ruim, uns 6 meses, agora está dando uma respirada. Margem ruim, no ano passado era margem muito boa. E vendas de farelo crescentes no ano passado. Esse ano, vendas decrescentes no mercado chinês. Então veja que temos um cenário completamente diferente. Por conta disso,
maior concorrência, quer dizer, a China, o cardápio da China está mais variado. Pode comprar hora, como já comprou na Argentina, no Uruguai, pode comprar uma hora nos Estados Unidos, pode comprar hora no Brasil, o cardápio está mais variado e por isso dá para você, como comprador, fazer uma estratégia mais diversificada e pressionar menos. E aí o segundo ponto é que dentro da China as vendas de farelo estão muito devagar ainda. E por que isso, Eduardo? Não era de se esperar um aumento no plantel, um aumento do consumo por parte dos suínos por lá? O ano passado, sim, aquela recomposição da população de matrizes de suíno foi extraordinária. Tão extraordinária que recompôs demais. E aí, A gente vê isso no preço do suíno, né? Exatamente. O preço do suíno lá caiu 65% no ano. Então, realmente, é fruto dessa recomposição de matrizes muito rápida e que em alguma hora ia acabar sobrando, que é o caso aí dos últimos meses. A margem do suinocultor saiu de $400, $300 positiva no ano passado, até janeiro, por animal abatido, para uma margem negativa nos piores momentos aí de $60 até $100, dependendo da região. Ou seja, consumidor de farelo restringe aí as compras, consequentemente você tem a obrigação a obrigação não, mas você tem a necessidade de comprar menos soja, menos matéria-prima para processamento também. É que o suíno precisa comer, claro, ele tá lá, ele vai ter que comer. Só que é claro, essa coisa fica mais espremida. E aí fica mais difícil passar um repasse de custo maior através da matéria-prima. Porém, alguns fundamentos me mostram que a gente pode ter uma melhora nesse cenário. O primeiro deles, e talvez mais importante, é que o trigo na China está ficando mais caro. E aí? Alternativa para alimentação. Exatamente. O trigo na China, por boa parte do ano, ficou mais barato que o milho. Aí as indústrias colocaram trigo, reduziram o milho, mas o trigo tem mais proteína. Por consequência, pode usar menos farelo. Agora, com o trigo ficando caro de novo, vai se utilizar mais milho, volta ao normal. Tem que utilizar mais farelo. E também na China há menos alternativas para farelos. Por exemplo, como o próprio DDG, importado dos Estados Unidos, que em outras épocas importou muito. A questão do farelo de canola, que vai muito bem para ruminantes. Tudo isso está em falta. Lembrando, por que está faltando canola? Canadá quebrou feio, mais de 50% de quebra, e é o maior exportador global de canola, grão e do óleo também. Mas o que você quer dizer com isso? Uma melhora de perspectiva aí das compras chinesas? Exatamente. A gente pode ver um aumento de consumo de farelo na China, em função dessa mudança do trigo, e também já mostra para nós que a margem da suinocultura na China bateu fundo e agora está começando a voltar. Porque o consumo acelera naturalmente nessa época do ano, a carne suína está muito mais barata do que a carne de frango, do que o ovo, do que a carne bovina na China, quer dizer, por uma questão de preço também vai ter um incentivo ao aumento do consumo, e melhorando a margem a gente pode ver um pouco mais para frente uma retomada ou estabilização da população de suíno. Aí, se eles tiverem margem, dá para pagar um farelinho mais caro. Mas essa sua explicação, ela já está acontecendo ou é uma perspectiva? Não, ela está no começo. Ela tá no comecinho. Vamos ter que esperar ainda. Tem que amadurecer, então, portanto, essa questão. Então, mas já é uma luz no fim do túnel, digamos. Sim, para a demanda chinesa é uma luz. Aí, se der tudo certo, a demanda da China poderia ser maior do que o imaginado e absorver tanto a safra brasileira, que vai ser recorde, tudo indica isso, assim como também absorver essa safra americana, que, como eu falei no começo, o programa pode ser já está espremido, mas se a demanda chinesa for maior do que o imaginado, pode também dar espaço para os Estados Unidos vender mais, por mais tempo. Muito bem. Mas, para isso, a gente precisa ver ainda se consolidar essa questão aí da substituição do trigo pelo milho e, consequentemente, mais farelo adicionado aí à ração. Muito bem. Ô, Eduardo, e para o Brasil, para o produtor brasileiro,
Que momento é esse? Como é que tá as negociações? Você sugeriu aí que a gente teve uma semana boa de negócios, mas as perspectivas continuam boas? Claro que sim, em reais a conta está muito boa, tanto safra 2022 e 23 muito boa também. Ah, é? Apesar do prêmio não estar muito bom, quer dizer, não temos um mercado de prêmio ainda, mas nós temos um real que já lá na frente, um câmbio que já lá em 2023, por conta dessa coisa toda que está acontecendo, vocês estão acompanhando essa semana, o câmbio lá na frente está extremamente alto. E aí eu sempre faço a pergunta, meu amigo, senta aqui e me fala qual é o seu cenário mais pessimista para o câmbio em 2023, independente de eleição e tudo mais. A maioria me fala, uns R$6. Pois é, já está em 6,50. Mas é projeção? Não, é o câmbio, é o valor do câmbio futuro. E isso confere um valor de soja muito bom já para 2023. E já tem negócio saindo já, Eduardo? Já tem algumas coisas saindo lá no Mato Grosso, principalmente. Ah, é? Mas e a preocupação com o custo? Porque o cenário para o fertilizante ainda é de incerteza, né? Ah, sim. Por Falaste exemplo. bem. Esse é, claro, a ponta complicada aí desse cenário. Não recomendo. Aliás, não vou fazer nenhuma recomendação. Só vou falar o seguinte. Agora, tem uma parcela lá da sua comercialização que é em reais. É o diesel, é a mão de obra, é assistência técnica, etc, etc. Que vai dar aí vamos lá, talvez suas 10, 12 sacas. Essa parcela já seria interessante. Ou seja, se protege pelo menos nesse nível aí, né? Antecipa suas vendas, protegendo pelo menos nesse nível aí. E depois, mais pra frente, ver como é que vai se comportar essa questão dos fertilizantes também. Isso mesmo. Muito bom. Tá certo, Eduardo Vanim, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje a Agriinvest participando de forma maciça aqui no Notícias Agrícolas. A gente já conversou com o Jefferson também sobre os fertilizantes, inclusive, uma bela entrevista. E agora Eduardo Vanim participando com a gente, trazendo aí perspectivas para a soja também. Meu amigo, obrigado, viu? Volte sempre. Beleza, grande abraço, bom final de semana a todos. Valeu, abraço para você. Tá aí, Eduardo Vanim aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja. Mercado hoje que acabou encerrando no vermelho, quedas mais tímidas do que as de ontem, mas dando continuidade àquele processo de perdas iniciado na sessão anterior. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações. Você acompanha comigo na tela. Novembro, 12 dólares e 20 centes por bushel, perdendo 3,5 pontos. Janeiro, 12 dólares e 30 centes por bushel, perdendo 2,75. Março, 12 dólares e 39 centes por bushel, 3,75 de queda. Maio, 12 dólares e 49 centes por bushel, queda de 3 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Na contramão, milho encerrando hoje de forma positiva. Olha aí o dezembro, 5 dólares e 38 centes por bushel, 5,75 de alta. O março, 5 dólares e 46 centes por bushel, 5 pontos mais 25 também subindo. Maio, 5 dólares e 50 centes por bushel, 5 pontos de elevação, a mesma alta para julho, que fechou a 5 dólares e 51 centes por bushel. E para analisar também o fechamento do trigo, vamos lá. Trigo subiu bem, dezembro 7 dólares e 56 centes por bushel, 14 pontos mais 75. Para março, 7 dólares e 67 centes por bushel, 14 de alta. Para maio, 7,69, 12,75 de alta. Para julho, 7 dólares e 56 centes por bushel, 9 pontos mais 75 de elevação. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.